Se você trabalha com pecuária, muito provavelmente em algum momento na sua vida você já se deparou com uma situação onde você pesou os animais. Vocês passaram os animais pela balança e anotaram ali o peso daquele animal. Muito provavelmente também, se você pesou esse animal, você calculou em algum momento o ganho médio diário. O que é o ganho médio diário? É a diferença entre duas pesagens. Por exemplo, eu pesei hoje os animais e eu tinha pesado ele há 100 dias atrás. O peso atual menos o peso há 100 dias atrás, dividido por 100 dias, vai me dar o ganho médio diário. Quanto o animal ganhou por dia naquele período. E por que essa informação é importante? Ora, o ganho de peso do animal é quanto ele está gerando de receita, quanto ele está gerando por dia ali na fazenda. É esse ganho de peso que quando a gente vender ele vai gerar uma receita que vai pagar a diária do animal, vai pagar os custos, né, o funcionário, vai pagar suplemento, vai pagar os custos sanitários, a cantina, o escritório e o seu lucro. É ou não é? Então por isso que essa é uma métrica fundamental no dia da fazenda e a gente precisa conhecer ela. Se você não tem por hábito conhecer o GMD dos animais aí na sua fazenda, você deveria se questionar, né? Porque essa é uma métrica extremamente importante. Acho que como um protocolo aí bem genérico, você deveria pelo menos conhecer o GMD referente ao período da seca e o GMD referente ao período das águas. Muita gente que eu conheço avalia o GMD e não faz muita coisa, né? E eu acho que assim, ter o GMD tem que tomar muito cuidado para isso não ser uma métrica de vaidade, né? Para querer contar para os amigos lá no boteco, contar pro vizinho, meus animais ganharam 1,8 kg no confinamento. Cuidado, porque o GMD por vezes é só uma parte da moeda. A gente precisa saber quanto a gente está gastando para produzir esse GMD. Mas não é disso que eu quero falar com você hoje não. Hoje eu quero conversar com você sobre o que a balança não está te contando quando a gente pesa os animais e calcula o famoso GMD. Principalmente se a gente estiver falando da fase de engorda. Uma fase onde a gente normalmente vende os animais para um frigorífico e a gente é remunerado não pelo GMD, mas pelo ganho de carcaça, pela carcaça que a gente está entregando para o frigorífico, né? Então é extremamente importante a gente entender algumas coisas que a balança não está mostrando para a gente. Bom, se você é novo aqui no canal, aproveita esse momento agora, se inscreve no canal, isso é fundamental, ativa as notificações, porque sempre que a gente postar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar que a gente está postando algo novo por aqui. Aqui a gente fala de pecuária, fala de tecnologia, fala de sistema de produção, fala de suplementação, fala de confinamento, enfim. A gente tem a missão de levar conhecimento para dentro da porteira para te ajudar a pensar no seu negócio e buscar oportunidades para ganhar mais dinheiro aí na sua fazenda. Deixar um convite para você toda terça-feira às 7h07, eu e a Mari, 7h07 da noite, eu e a Mari a gente se encontra aqui no nosso canal para fazer uma live, os dois lados da porteira, onde a gente também discute sobre pecuária de corte, sobre oportunidades e desafios que batem todo dia na nossa porteira. Eventualmente a gente recebe convidados para falar também de assuntos diversos aqui junto com quem nos acompanha. E é muito gostoso, quanto mais gente tem aqui, a gente tem percebido que traz um ambiente de discussão, traz várias dúvidas. Isso gera um ambiente de compartilhar conhecimento. Então, fica aqui o convite, se inscreve no canal, ativa as notificações que você vai ser lembrado também. Toda vez que a gente fizer uma live, que a gente for entrar ao vivo aqui, o YouTube vai te avisar e vem com a gente participar desses bate-papos semanais que acontecem por aqui. Bom, voltando para o vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre algo bastante importante quando a gente está falando principalmente da fase de engorda, né? Que são métricas que a balança não te conta. Afinal, quando a gente pesa os animais lá, a balança, o visor da balança mostra um número para a gente que representa o peso dos animais. Mas o que eu estou querendo falar? Bom, assim, ó, vamos lá. A gente, quando pesa o animal, a gente vê o valor do todo. Mas quando a gente vende o animal para um frigorífico, a gente é remunerado pelo valor da carcaça. E essa carcaça, ela está dentro do peso do animal. Concorda comigo? O que é o ponto? Quando esse animal está ganhando peso,
o que acontece é que existem diferentes componentes corporais no corpo desse animal e tem uma variação inerente à estratégia nutricional que a gente está usando que afeta a forma que o animal ganha peso. Tá confuso? Vem comigo então, vamos enxergar isso. Um ponto aqui. Ah, Matheus, mas eu não vendo meu animal pro frigorífico, eu vendo meu animal no peso vivo. Então fica aqui, não sai, porque é fundamental você entender. Porque dependendo da estratégia de suplementação, a estratégia de terminação que você estiver adotando aí na sua fazenda, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Então é extremamente importante você entender algumas coisas que a gente vai conversar aqui. Então bora lá. Se a gente pegar o peso do animal, né, o peso corporal do animal, a gente pode dividir ele em 3 grandes grupos. Quais são esses 3 grandes grupos? A gente tem lá a carcaça, que via de regra é a moeda nossa de troca com o frigorífico. Mas a gente tem outros 2 componentes também. Quais são esses componentes? A gente tem os componentes não carcaça. O que seriam os componentes não carcaça? Basicamente, cabeça, chifre, pata, couro, as vísceras. São componentes que estão no peso corporal do animal, mas eles não fazem parte da carcaça. Então a gente chama de componentes não carcaça. Beleza? Anota isso aí. Pega o papel e a caneta, vamos lá. 3 componentes corporais. Vou pôr a imagem aqui para vocês também acompanharem comigo. Então, a gente tem a carcaça, a gente tem os componentes não carcaça e a gente tem também o conteúdo do trato gastrointestinal. O que é o conteúdo do trato gastrointestinal? É a comida que o animal consome e está lá dentro do sistema digestivo dele em processo de digestão e tudo mais. Ah, Matheus, mas eu dou jejum. Tudo bem. Vai reduzir a quantidade de conteúdo, mas não vai zerar. Sempre vai ter uma quantidade de conteúdo dentro da barriga do animal. Basicamente, então, a gente tem esses 3 componentes. Entendendo eles, vamos discutir um pouco agora a questão de como a dieta que o animal consome pode influenciar a variação desses componentes corporais. Afinal, por exemplo, se o animal ganhar 1,2 kg, não vai acontecer dele ganhar 400 gramas em carcaça, 400 gramas de conteúdo não carcaça e 400 gramas de conteúdo TGI. Isso é fundamental a gente entender, que pode acontecer, por exemplo, dele ganhar carcaça, perder conteúdo e isso afetar o ganho de peso. Então olha como é perigoso, às vezes a gente está numa situação que a gente não tem um ganho de peso tão bom, mas o que está acontecendo no corpo do animal? Entende como pode mudar a ótica nossa de avaliação se a gente começar a pensar ou raciocinar como está acontecendo a variação nesses 3 componentes? Vamos lá, ó. Então vamos pensar assim, ó, por exemplo, carcaça. O que pode afetar a deposição de carcaça do animal? A gente sabe que na fase de engorda, por exemplo, quanto maior o consumo de energia, maior a deposição de gordura na carcaça. Ou seja, se o animal está consumindo uma dieta mais energética, ou seja, no confinamento, se eu estou trabalhando com uma dieta com mais concentrado e menos volumoso, esse animal está consumindo mais energia. Isso vai afetar a deposição de gordura na carcaça. Automaticamente, na composição do ganho, quando o animal ganha aquele quilo, a tendência é que ele comece a ganhar mais carcaça. Olha que interessante também, quando a gente aumenta o concentrado na dieta, o que acontece? Concentrado, ele tem uma digestão, ele tem uma velocidade de passagem pela barriga do animal maior que o volumoso. Quanto mais concentrado na dieta do animal, maior a taxa de passagem. Se a taxa de passagem aumenta, o conteúdo do TGI diminui. Vai anotando aí. Então veja que a gente pode ter uma avaliação de ganho de peso, mas quando a gente olha os componentes corporais, é totalmente diferente. Por exemplo, a gente tem um animal no pasto. Esse animal no pasto está consumindo lá seus 2% do peso vivo de pasto de uma forragem que tem uma velocidade de digestão mais lenta. Esse animal ele vai ter facilmente 50, 60 quilos de volumoso dentro da barriga dele. Aí a gente pega esse animal e coloca ele numa TIP, onde a gente vai lá e coloca 2% do peso vivo de ração. Ele continua comendo um pouco de pasto, mas ele começa a comer 8, 9, 10 quilos de ração por dia. A velocidade de passagem dessa dieta é completamente diferente da dieta que ele estava. Começa a passar comida mais rápido na barriga dele. Vou até colocar uma imagem aí para vocês verem de 2 rumen. Esse rumen maior é do animal no confinamento e o rumen menor do animal da TIP. Olha o efeito da taxa de passagem no tamanho desse órgão, né? E o que acontece? Por exemplo,
Muitos produtores, às vezes, querem, tô dando 8, 9, 10 quilos de ração para o animal no pasto, eu vou pesar esses animais com 30 dias para ver se eu não estou tomando prejuízo. Afinal, estou desembolsando muito dinheiro, eu estou aqui no pasto. Será que esse animal está ganhando peso suficiente para pagar todo esse investimento que eu estou fazendo? E o que acontece? Esse animal tinha lá 60 quilos de pasto dentro da barriga dele e ele reduz essa quantidade para 15, 20, 25 quilos de ração. Então ele perde no intervalo de 30 dias 40 quilos de conteúdo do TGI. Mas ele ganhou peso, ele ganhou carcaça, porque se ele comeu ração, não tem como não ter a conversão em carcaça. A não ser que eu faça algo muito errado, mas se eu fizer tudo certo, a ração estiver formulada, estiver bem balanceada, ele vai ganhar carcaça. Então ele come, ele ganha carcaça, mas ele perde conteúdo. O que acontece? Quando eu peso esse animal, eu vejo um ganho de peso muito baixo, um ganho de peso negativo. Eu falo, meu Deus do céu, não estou dando certo, estou tomando prejuízo. Calma. O que está acontecendo é uma mudança no conteúdo do TGI e a balança não tem capacidade de mostrar isso para a gente. Fez sentido? Olha a outra situação que pode acontecer e afetar a composição dessas três partes. Né? Vamos falar um pouquinho aqui das vísceras, né? Também componentes não carcaça. Vamos pensar assim, um animal em restrição alimentar. O que acontece? Esse animal em restrição alimentar, ele tem que poupar energia. O sistema metabólico dele, né? Tem meu Deus, eu estou comendo menos, eu estou em restrição energética, restrição de nutrientes, eu preciso poupar energia para manter vivo. Vamos pensar um pasto na seca, perdendo peso, por exemplo. Vamos numa situação extrema aqui, né? O sistema digestivo desse animal, ele fala assim, está chegando um pouco a comida, eu preciso economizar. O que ele faz? Ele diminui a atividade dos órgãos, ele diminui o tamanho de órgãos, para economizar energia. Sabe aquela energia de manteiga? Exatamente. Ele quer baixar ela, então diminui toda a atividade metabólica. Afinal, os órgãos não estão sendo utilizados para digerir nada, está chegando um pouco a comida e eles gastam muita energia. Então o animal reduz, enxuga o gasto dele para se manter vivo. Tá tudo certo. O que é o ponto? Esse animal em restrição, normalmente quando ele vai para um confinamento, ele dá um ganho de peso lá em cima. Né? A expectativa de ganho, ele ganha 1,5 kg, ele ganha 2 kg. E a turma chama de ganho compensatório. Bom, o que acontece no ganho compensatório? O ganho compensatório é o quê? O animal estava numa exigência de mantença mais baixa, porque ele reduziu a atividade metabólica. A hora que eu alimento ele, como a exigência de mantença está baixa, paga-se a exigência de mantença e sobra mais nutriente, sobra mais comida para fazer ganho de peso. Então ele, dá um ganho de peso lá em cima. Só que acontece, boa parte desse ganho tem que acontecer para recuperar o sistema digestivo do animal. Os órgãos precisam crescer, porque agora está chegando mais comida, o animal precisa voltar a digerir tudo isso. Então, dá um ganho de peso alto? Dá. Porém, grande parte desse ganho de peso alto acontece na forma de quê? De vísceras. Então, a gente tem um ganho de peso alto, porém, desse ganho de peso, a gente tem uma maior proporção de componentes, não carcaça, e uma menor participação de carcaça, né? Quando a gente resume toda essa história, né, de componentes corporais, é daí que nasce a história do tal do rendimento do ganho, né? Diferente de rendimento de carcaça, que é quanto de carcaça tem no peso do animal, o que é o rendimento do ganho? Rendimento do ganho é quanto de carcaça está sendo depositada para cada quilo que o animal está ganhando de peso. E isso é extremamente importante. Então, o rendimento do ganho, sozinho, ele não fala muita coisa pra gente. Porque não adianta a gente ter ganho de peso alto e rendimento do ganho baixo. Na verdade, o que eu quero falar pra vocês é assim, não adianta a gente ter rendimento do ganho muito alto e ganho de peso baixo. Né? Não adianta eu querer ter uma fatia grande de um bolo pequeno. Eu tenho que ter equilíbrio entre as coisas, da mesma forma. Então, não adianta querer, meu rendimento do ganho tem que ser muito alto, mas ganho de peso baixo também não adianta. Então, o que a gente tem falado assim, vamos analisar. O rendimento do ganho é uma forma de avaliar a qualidade de ganho de peso do animal. Isso é extremamente importante, porque se a gente vende carcaça para o frigorífico, o que importa para a gente é o ganho de carcaça por dia. E não adianta a gente ter ganho de peso se a gente não tiver ganho em carcaça. Então, um cuidado aqui. Vamos dar uma resumida no que a gente falou. Ganho de peso é importante? É. Mas a gente tem que ter um olhar atento, um pensamento atento para o que está acontecendo com esse ganho de peso.
né? Por exemplo, numa TIP, a gente sabe que a fase inicial da TIP ela é marcada por uma mudança de conteúdo. O animal vai perder conteúdo do trato gastrointestinal, ele vai tender a ganhar menos peso, e quando a gente olha para um período como um todo, é isso que explica o ganho da TIP ser menor que um ganho de confinamento, né? Porém, o ganho da TIP, o rendimento do ganho de uma TIP, ela é superior ao de confinamento. Enquanto num confinamento a gente tem lá um número médio que para cada 1 quilo que o animal ganha, 65% é depositado na forma de carcaça, na TIP, para cada 1 quilo que o animal ganha, 75% é depositado na forma de carcaça. Então veja como é importante a gente ter esse conhecimento. Se a gente for querer comparar TIP e confinamento baseado no GMD, a gente pode ser injusto. Qual que é a forma mais correta? Olhar para o ganho em carcaça. Pegou aqui? Um outro ponto. Vou analisar um animal em restrição, falar que é muito bom explorar ele em confinamento porque ganha mais peso. Tá bom, ganha mais peso. Porém, esse animal come mais e do que ele ganha, ele tende a converter menos em carcaça e mais em víscera. Então, a eficiência do ganho dele, o rendimento do ganho dele vai tender a ser menor. Ah, Matheus, mas não vale então a pena esse animal? Vale. O que você tem que levar em consideração é, se eu estou comprando um animal com restrição alimentar, eu não vou querer avaliar a viabilidade dele só pela questão do ganho compensatório. Eu tenho que, às vezes, avaliar também a oportunidade de compra. Eu estou comprando esse animal com ágio, com deságio, qual que é o custo desse animal, entendendo que o ganho de peso dele, o ganho em carcaça dele vai ser comprometido nas fases seguintes. Entendeu? Fez sentido? Conta pra mim aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre essas variações ou se você já tinha ouvido falar que esses dados que a balança não te mostra, se você já tinha considerado isso nas tomadas de decisões aí na sua fazenda, quando você avalia uma estratégia, enfim. Comenta aqui, deixa seu comentário. Ficou com dúvida? Coloca aqui. Vai ser um prazer ler e responder todos os comentários que vocês colocarem aqui. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curto, mas bastante importante para a gente mudar nossa cabeça, nossa mentalidade quando a gente for começar a avaliar a viabilidade das estratégias e criar os nossos indicadores técnicos para tomada de decisão. Começar a parametrizar as nossas ações não somente no ganho de peso, mas também no ganho em carcaça e no rendimento do ganho. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um amigo, compartilha naquele grupo de pecuaristas, por isso que é muito bom. Você me ajuda a multiplicar nossa mensagem e juntos a gente vai subindo a régua da pecuária nacional. Um grande abraço e até a próxima.